Olá, bom dia, bom dia, bom dia, bom dia, paz e graça, amados irmãos, tudo bem com vocês? Comigo tudo bem, graças a Deus. Olha nós aqui de novo, hoje segunda-feira, 20 de novembro. Olha só, estamos aqui reunidos todos os dias, eu e você e mais alguns, com certeza. E que o Espírito Santo de Deus nessa manhã possa falar com você como tem falado comigo esses últimos dias, grandemente. Através da palavra, até mesmo através do louvor. Irmãos, e hoje eu quero trazer uma reflexão para mim e para você, que precisamos realmente refletir. Refletir mesmo. Não é uma questão de você ter opção de não refletir nesta palavra, não. Eu gostaria muito que você refletisse. Nesse texto que eu vou ler, esse texto que está lá em Gálatas, já pode ir pegando a Bíblia para abrir em Gálatas. Eu digo já o capítulo, abra a Bíblia em Gálatas. Veja bem, hoje nós estamos vivendo, irmãos, uma obscuridade dentro da própria igreja, por incrível que pareça. Não estão querendo, vamos dizer assim, fazer com que as pessoas realmente vá para o céu. Não querem. É incrível isso. Próprios irmãos, obreiros, irmãos, que se diz obreiro, que não é obreiro. Pessoas que se dizem ser servo do Senhor e não são servos do Senhor. Me perdoe, me desculpe se eu estou lhe ofendendo, mas é a realidade. A realidade é essa. E você percebe nitidamente que hoje as pessoas não estão refletindo sobre isso, principalmente aqueles que se dizem um membro de uma denominação, de uma igreja. Parece que eles não têm noção do perigo que estão correndo em determinados assuntos. Mas antes de eu começar, eu quero pedir humildemente a você, nesta manhã, que você venha aqui, onde tem esse nomezinho, se inscreva no canal, ative o sininho, tá? É de graça, você não paga nada, é de graça. Você vir aqui nesse nomezinho, se inscrever, é de graça. Dar um like, é de graça. Comentar, é de graça. Você estará me ajudando a refletir a palavra com você, tá certo? Vem junto. Vamos ler agora 1 Gálatas, pegar aqui a Bíblia. 1 Gálatas, capítulo 1, versículo 8 e 9. Pegou? Olha só. Mas ainda que nós mesmos, preste bem atenção, ainda que nós mesmos, ou um anjo do céu, eu parei para você poder imaginar, pensar o que o pastor está falando. Vou repetir, versículo 8. Mas ainda que nós mesmos, ou um anjo do céu, vos anuncie outro evangelho, além do que já vos anunciamos, seja anátema. Assim como já vos dissemos, agora de novo, também vos digo, se alguém vos anunciar outro evangelho, além do que já recebeste, seja anátema. Ele repete 2 vezes, praticamente o mesmo versículo, para fixar na minha e na sua mente. Meu irmão, você percebe que também lá em 1 Coríntios, capítulo 16, versículo 22, que diz assim: se alguém não amar o Senhor Jesus Cristo, olha só, irmão, se alguém não amar o Senhor Jesus Cristo, que seja anátema. Ou seja, irmão, que seja amaldiçoado e excluído do reino de Deus. Ou seja, banido, seja excomungado. Pastor, do que você está falando? Irmão, eu estou falando de seitas. As seitas que existem hoje. Não só seita. Pastor, mas pode ser seita para o Senhor e não para mim. Não, irmãos. Aquela religião, aquela igreja que não tem Jesus Cristo como Filho do Deus Altíssimo, que não tem Jesus Cristo como o único Salvador, ou então que coloca Jesus Cristo como profeta, como semelhante a outro profeta, aqueles que colocam, irmãos, os seus estatutos, as suas minutas, acima da palavra de Deus, ou então, irmãos, quer colocar
no mesmo nível de Jesus Cristo, é anátema. É outro evangelho. A gente precisa parar para pensar nesse sentido. A salvação, irmão, não é brincadeira. Não é brincadeira. A salvação não é brincadeira. A salvação é coisa séria, muito séria. O apóstolo Paulo, ele escreve justamente isso. Não existe outro evangelho, irmãos. Não existe. Mas estão querendo, irmão, introduzir cada dia mais no mundo outro evangelho. Quantas seitas, irmãos, estão surgindo e já surgiu? Amado, preste atenção. Preste atenção. Olha a salvação. A gente precisa, irmão, entender o que é que Paulo, escrevendo aos Gálatas, está falando sobre isso. O que Paulo está querendo dizer. Porque, irmão, se eu e você não conseguimos entender o que é o anátema, certo? O que é anátema? A gente precisa entender, irmão, que a gente está correndo sério risco de ver as pessoas que nós amamos, irmão, ir para o inferno. Infelizmente. Porque, irmãos, a religião não salva ninguém. Lógico, isso aí, irmão, é uma coisa sem retorno. Religião não salva ninguém. Mas leva você para o inferno. Você está entendendo? Religião, vou repetir mais uma vez. Religião não salva ninguém. Não salva. Não esperem salvação em religião. Não esperem. A salvação vem do Senhor Jesus Cristo. Mas a religião pode levar você para o inferno. Vou a repetir. Então você precisa entender isso, amado. Ah, pastor, placa de igreja não salva. Igreja não salva. Realmente, igreja não salva. Quem salva, volta a repetir. Quem salva é Jesus. Mas igreja pode conduzir você ao inferno, ao Hades. Tirar você do livro da vida. Ah, não pode. Você vai perceber que pode. Leia as escrituras. Leia as escrituras. Porque se você pensa, irmão, que simplesmente porque alguém fala de Jesus para você, mas você não quer saber, irmão, em que está alicerçado aquela religião, aquela igreja, quais são os seus dogmas. Não quer saber mais nada, só quer saber que está lá se sentindo bem. Irmão, igreja não é para nós se sentirmos bem. Igreja não é para me sentir bem. Ah, eu estou muito bem aqui. Não. Igreja, irmão, é como um hospital. Você não vai para qualquer hospital. Você sempre quer um hospital bom. Um hospital que tenha bons médicos, bons enfermeiros, você é bem atendido. É isso que você quer. Por que a igreja é diferente? Não, porque aqui eu me sinto bem, aqui as pessoas... Não, prega a palavra. Prega a palavra. Está pregando a palavra? Tá? Então fique. Os dogmas dela é bíblico? Fique. Jesus Cristo é a peça fundamental dessa igreja religião? Fique. Essa igreja busca os dons espirituais? Fique. Essa igreja tem pastores realmente formados? Fique. Precisa ser formado? Não. Porque não tem formado com conhecimento. Que não tem do que se envergonhar. Que maneja bem a palavra de Deus. Então, irmãos, anátema é uma expulsão, a condenação do seio da igreja. Mas, irmão, preste atenção. A vida eterna não é brincadeira. Por isso aqui eu vou te mostrar uma coisa, que você tem o quê? Sabe o quê? A palavra de Deus. Que liberta o homem das falsas doutrinas. Que nós estamos vendo
É muitas falsas doutrinas. E as pessoas, irmão, estão se deixando levar por isso. As pessoas estão se deixando levar por essas doutrinas malignas. Porque, pastor, mas lá eles também pregam a palavra. Não, pregar a palavra, irmão. Até o diabo prega. Está lembrado não? Quando ele tentou Jesus Cristo. Está lembrado não? Quando ele falou lá para Eva, lá no jardim do Éden. Então você percebe, irmão, que as pessoas estão achando que porque prega a palavra, irmãos, essa pessoa, o dogma dela é a mesma de Jesus Cristo. E não é, muitas das vezes. E você será culpado. Você será culpado, irmão, se você deixar alguém que você ama estar em local onde não se prega Jesus Cristo. Você será responsável. Porque você não está, vamos dizer assim, excluindo a verdade para aquela pessoa. Não custa nada você, meu irmão, buscar, saber se aquela igreja, aquela religião que você está frequentando, se aquele local que você está frequentando, os dogmas dela, faz parte do contexto bíblico. Ou se é somente para pegar a pessoa, se é somente uma armadilha que apresenta a Bíblia, mas depois que você entra dentro da igreja, eles tiram a Bíblia e começam a pregar outra coisa. Amado, preste atenção. A salvação é coisa séria, muito séria. Reflita sobre isso. Leia o texto, leia o que está escrito, pesquise. Não deixe se enganar, porque quando você chegar lá no céu, não terá volta. Você será julgado, você será condenado, porque você se afastou da presença do Filho. Que Deus abençoe você nessa manhã. Reflita sobre isso. Não aceite, simplesmente porque prega a palavra, sem conhecer os dogmas daquela religião, sem conhecer quem é aquela igreja, quem é o seu pastor. Para pensar. Jesus te ama muito e morreu por mim e por você, na cruz do Calvário, para me salvar dessas tipos de religiões que têm nos afastado da presença de Deus. Deus abençoe. Até amanhã. Não deixe de se inscrever no canal, ativar o sininho, deixar seu like. E amanhã estamos de volta em nome de Jesus.